Olá, eu sou o Juan Paulo Frick e eu faço parte do grupo SenSwitch para o projeto integrador de redes. Esse aqui é o vídeo do resultado que vai mostrar e apresentar todos os resultados e todos os passos do processo que a gente passou até chegar no resultado final do nosso site de monitoramento de sensores. E os integrantes do meu grupo, além de mim, são também o Felipe Santos, o Henrique Freder e o Matheus Girardi. Bom, eu vou começar explicando por que que sensores de monitoramento. Eu vou começar explicando a importância de um sistema de monitoramento. Bom, imagine que você é uma empresa ou uma fábrica e você tem um equipamento extremamente caro e para ele funcionar corretamente você precisa que ele esteja numa temperatura, umidade e pressão atmosférica correta. E caso isso saia do padrão, você precisa agir rápido para parar o sistema ou para fazer ele voltar ao normal. E se você não fizer isso, isso pode lhe custar muito dinheiro ou até quebrar o equipamento, ou ao longo do tempo ele pode ir se deteriorando. Então, empresas que trabalham nesse cenário, elas precisam de, além de algo ágil, um sistema que seja remoto, com muita simplicidade visual, para qualquer pessoa que não é extremamente leiga com computadores conseguir interagir com o sistema, e ela tem que ter uma prevenção a falhas. Essa ferramenta ela não pode falhar a qualquer momento e por qualquer motivo. E isso tudo vai garantir a eficiência operacional, óbvio. Então, qual que foram as ferramentas escolhidas para a gente desenvolver um projeto que vai garantir todos esses pontos que eu comentei anteriormente? Bom, a gente começou olhando para qual a linguagem que vai ser usada no back-end do projeto. E a gente acabou por escolher o Ruby junto com sua biblioteca Ruby on Rails, que é uma biblioteca de back-end para criação de sites. O Ruby on Rails ele incentiva fortemente a prática de testes automatizados que desempenham um papel crucial na garantia da qualidade do código. Testes unitários, testes de integração e etc. Esses testes vão garantir que enquanto seu programa está rodando, ele não vai falhar por algum motivo. E a construção do site, o seu front-end, a gente resolveu fazer com o Bulma CSS. O Bulma CSS ele seria basicamente uma interface para você utilizar no seu HTML, que vai simplificar a usabilidade, vai ter uma padronização e todo o seu site vai parecer coeso e vai ter a mesma linguagem. Então, se a pessoa se acostumar com uma página, ela vai entender a outra automaticamente. O Rails ele também usa o Node.js como uma das obrigatoriedades dele, que é basicamente um interpretador de JavaScript no back-end. Então, o JavaScript ele vai poder rodar no back-end, fazendo assim com que a pessoa possa acessar o nosso site mesmo de um celular ou de um computador que não seja muito potente. A gente utilizou o Figma para fazer a prototipação da UI do site, porque ele é um aplicativo, né? Ele é uma ferramenta extremamente simples para os designers conseguirem prototipar ali sem precisar entender nada de código e coisas do tipo. A gente também utilizou o Notion para organizar o time e o que cada um faria em cada momento e cada task que deveria ser feita durante cada semana. Ele é uma ferramenta multiuso, extremamente útil e interessante. E, e para finalizar as ferramentas, a gente fez uso do GitHub Codespaces. O GitHub Codespaces seria basicamente um Docker na nuvem que você pode acessar de qualquer computador para programar o seu site. E ele é basicamente um Ubuntu que você pode fazer o que quiser e vai rodar os seus aplicativos de terminal e o seu back-end para te poder hospedar esse site de uma maneira mais simples, sem se preocupar com o sistema operacional da tua máquina, se é Windows, se é Linux, se o Rails vai funcionar ou não. Então o GitHub Codespaces corta tudo isso e tu pode pular diretamente para o desenvolvimento, deixando muito mais rápido para te poder programar caso precise de uma feature nova ou algo do tipo. Bom,
O público-alvo, como eu já comentei um pouco, seriam empresas que precisam de muita velocidade na ação. Por exemplo, uma mudança climática pode afetar algo muito rapidamente. Se ventos fortes vão aparecer, você talvez não possa plantar amanhã. Se o seu computador começar a entrar em uma umidade muito alta, ele pode desligar e pode ter um curto-circuito. E isso tem que ser corrigido rapidamente e tem que ser tomada uma ação muito rápida. Então, esse é o nosso público-alvo. Os custos de produção do nosso trabalho até o momento são por volta dos 20 mil, porém o projeto já está finalizado, ele pode ser implementado em qualquer empresa e ele teve um tempo de desenvolvimento de 4 meses. Eu chutaria que em menos de uma semana a gente consegue botar ele rodando tranquilamente em todas as suas funcionalidades em qualquer empresa que tenha sensores que precisem dele. Então, vamos fazer aqui também a explicação técnica do, de como foi criado esse aplicativo, esse site. E basicamente a gente passa por algumas coisas extremamente importantes, que é o DevOps, o back-end e o front-end. E todas essas coisas são essenciais para que a gente possa construir um aplicativo funcional. Basicamente, além do GitHub Codespaces, que eu já comentei um pouco, a gente também utilizou a SDF para controlar as versões e o versionamento tanto do Node quanto do Ruby. Isso vai garantir que qualquer desenvolvedor consiga trocar a versão ao momento que for necessário, caso tenha alguma atualização útil, ou caso a gente esteja utilizando uma versão mais estável ou mais antiga dessas tecnologias, tu vai poder escolher ali exatamente qual é a necessária para o sistema funcionar corretamente. Já na parte do back-end, além das vantagens que eu já citei do Ruby on Rails, é importante lembrar que a gente usou uma arquitetura MVC, ou seja, Model View Controller, que é a arquitetura padrão do Rails 7, porém é óbvio que dá para usar ele para fazer outras coisas, como um monolito. Então o modelo ele é responsável pela interação com o banco de dados e ele utiliza Active Record e CRUD, né? Então, muito simples, a visão ou a view lida com a apresentação dos dados de usuário e elas são criadas por HTML.RB que permite que o Ruby interaja com o código Ruby misturado com o HTML para criar lógicas muito mais complexas. E o controlador que faz as requisições de usuário e interage e decide o que o view vai renderizar. E ele também gerencia o fluxo da aplicação. E por final, no back-end, seriam os turbolinks do Ruby, que eles transformam o teu site, que anteriormente seria várias páginas diferentes, e ele basicamente transforma o teu site como um aplicativo, ou seja, todas as páginas que você entrar vão funcionar como se fosse um aplicativo de celular. No front-end, além do JavaScript, como eu já citei o Bulma, uma das maiores vantagens dele é que ele é extremamente simples para escalonar as UIs para dispositivos mobile. Então, o nosso site, automaticamente, por usar Bulma e tomar cuidado ao ser criado, vai funcionar perfeitamente em qualquer dispositivo mobile. Justamente pela forma com que o Bulma funciona. Então, aqui eu vou apresentar os resultados, né, e toda o passo a passo da nossa criação. Então, esses aqui são os protótipos do Figma que a gente fez inicialmente, né, o protótipo de login, o protótipo de como a gente escolheria cada antena. E por fim, a gente decidiu que não faria sentido você clicar em antena por antena para ver qual que é o estado que ela tá. E a gente pensou nessa UI com quadrados indicando por cor qual que seria o estado de cada sensor. Então, a gente chegou nesses dois protótipos finais, que seriam a tela de login e a tela de sensores. Essas duas telas, além de mostrarem qual que seria a idealização e o ideal para esse projeto, elas também dão um guia para como que a UI deve ser construída. Infelizmente, a gente não conseguiu chegar em algo exatamente parecido e ao longo do desenvolvimento a gente também pensou em correções e mudanças que ficariam mais intuitivas
do que esses dois protótipos finais, e essas mudanças acabaram por ser implementadas apenas no site. E, por final, como que as pessoas vão ser notificadas quando um sensor para de funcionar. Então tá aqui o nosso sistema de notificações funcionando tanto no Windows 10, no Windows 11, como no Android. A gente infelizmente não tem um dispositivo Apple para testar um iOS ou um Mac, mas eu acredito que funcionaria do mesmo jeito, né? Não tem nenhum motivo se funcionou nesses três sistemas. E quando a notificação chegasse, né, chegaria automaticamente. Ao clicar na notificação, você é enviado diretamente ao sensor que está com problema. Então, abrindo essa notificação, você é enviado diretamente à página do sensor para você ver qual é o sensor que está enviando esse aviso. Então, eu vou apresentar aqui o site funcionando em tempo real no meu navegador. Essa aqui é a página inicial do site, quando você abre e ainda está sem nenhuma conta logada. Seria uma página de visão geral para conhecer o projeto e como funciona. E você recebe no final da página esse aviso: você precisa estar logado para acessar o monitoramento de sensores. Então, eu ainda não tenho uma conta, eu vou criar a minha conta. Tá aqui, a gente pode ver que ficou um pouquinho diferente, né, do protótipo inicial, mas ficou até que parecido. Então eu vou criar aqui a conta com um e-mail fictício para mim poder simular. Vamos lá. Então tá, coloquei ali um e-mail fictício e uma senha simples para eu não me esquecer dela no futuro e vou fazer o login. É claro que para a pessoa ou para a empresa que estivesse implementando, o sistema de login pode ser diferente, pode ser modificado para só poder ser criado um usuário caso algum superior queira, né? Mas no momento está funcionando assim. E aí ele já te joga direto na tela de monitor, que é a tela onde tem todos os sensores. No momento aqui a gente está com só os sensores de Santa Rosa. Então tem aqui a estação Cruzeiro, aeroporto e a rótula do Tafarel de micropartículas. E segundo aqui o sensor, elas estão funcionando e operando corretamente. Então eu vou abrir aqui um exemplo. A gente pode ver que está aqui dando as informações sobre as micropartículas e as voltagens e nível de ruído, assim como a poluição. E está funcionando aqui. Quando eu fecho aqui, ele fecha e tal, normal. Agora eu vou, de forma um pouco mais rápida, fazer a mesma simulação, mas fingindo que este é um aplicativo, que esse é um celular Android. Então eu vou ativar aqui. Vamos aumentar um pouco. Aqui acho que seria até que similar a um celular, né? Fazendo dessa forma ficou um pouco mais simples, então vamos lá. Tá aqui a página inicial. Dessa vez eu vou entrar. Fiz o login. E como pode ver, num sistema mobile ele aparece de forma vertical em vez de horizontal, né? Para facilitar a leitura. E ao clicar em qualquer um dos três, ele abre aqui abaixo. Então aqui são as informações dos sensores. No momento não tem nenhum com má funcionamento. Então eu vou buscar aqui algumas imagens de como seria caso eles estivessem com este problema. Então a gente pode ver aqui, isso aqui foram prints que foram tiradas quando alguns sensores estavam para mostrar, né, para demonstrar como que seria caso os sensores não estivessem funcionando corretamente. Então aqui o sensor ele está funcionando parcialmente ou enviando dados errados, e aqui o sensor não está enviando dado algum ou não está enviando nenhum dado coerente. E isso depende, claro, de cada sensor para ser dito que é um dado coerente, né? Por exemplo, se um sensor de temperatura estivesse marcando acima dos 100 graus Celsius, com certeza ele seria um dado incoerente. E aqui, ao clicar, por exemplo, na estação aeroporto, a gente vê que o dado incoerente, na verdade aqui está sublinhado como exemplo, né, a radiação solar,
Claro que aqui nesse exemplo ela tá normal, mas digamos, por exemplo, que caso aqui fosse um zero, ele mostraria ali ele ficaria desta forma para demonstrar que o dado não está funcionando corretamente. Claro que aqui é um exemplo, né? Os sensores estão funcionando corretamente, e a gente teve que forçar essa funcionalidade do sensor.